Catherine Whitmore, aos 51 anos, havia desistido do amor. Mas quando um cowboy com um menino bateu à sua porta numa noite de tempestade, tudo mudou. O que aconteceu depois provou que nunca é tarde demais para recomeçar. Esta história vai tocar seu coração profundamente. Mas antes, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder histórias emocionantes como essa. Agora prepare-se para conhecer Catherine e Cole. A batida à porta. A batida veio justo quando o sol deslizou atrás das colinas de Montana. O tipo de batida que fez o coração de Catherine Whitmore pular de um jeito que não havia acontecido em anos. Ela ficou congelada atrás da porta de sua cabana, dedos apertados ao redor do rifle que havia carregado por hábito mais que esperança. 5 longos anos sozinha lhe ensinaram que visitantes raramente traziam boas notícias. Metade de sua terra pertencia ao banco agora. Seus 2 filhos adultos haviam ido para o leste e nunca escreveram. E aos 51 anos, havia parado de esperar qualquer coisa do mundo exceto inverno, trabalho e silêncio. Mas quando puxou a porta, o ar frio entrou com algo que não esperava. Um cowboy alto estava na neve, chapéu torto, casaco remendado com costuras cuidadosas. Em seus braços, segurava um menino pequeno, não mais que 8 anos, enrolado apertado contra o vento. As bochechas da criança estavam vermelhas da tempestade. As botas do homem estavam encharcadas. Desculpe incomodá-la, senhora, o estranho disse, sua voz áspera mais gentil. Meu cavalo caiu na neve. Só precisamos de um lugar para nos aquecer. Catherine o encarou, o rifle baixando enquanto o instinto encontrava algo mais suave. À luz da lamparina, viu a verdade por trás de seus olhos cansados. Ele carregava o mesmo tipo de solidão que ela enfrentava cada manhã em seu espelho. A mesma perda, o mesmo peso. Entre, ela disse calmamente, afastando-se. O calor os atingiu quando ela fechou a porta, embora o fogo fosse apenas um brilho fraco. O menino se mexeu. Isso é um hotel, pai? Ele sussurrou. Não, Mickey, o cowboy disse suavemente. Apenas uma senhora gentil que nos salvou de congelar. Catherine encheu o pouco de sopa de pastinaca que tinha em 2 canecas de lata. Fina mais quente. Colocou-as na mesa e observou o homem acomodar o menino adormecido num tapete perto do fogo. Você não tem esposa? Ela perguntou. O cowboy congelou por um momento antes de responder. Não, senhora. Febre a levou há 2 anos. Desde então, é só eu e Mickey. Catherine assentiu. O meu faleceu há 7 anos. Pneumonia. Enterrei-o atrás do celeiro. Silêncio se instalou sobre o quarto novamente, mas desta vez não estava vazio. Guardava algo compartilhado, algo compreendido. Conhecendo Cole. Você vive aqui sozinha? Ele perguntou. Vivo. Meus filhos são crescidos. Um está na Califórnia perseguindo ouro. O outro em Saint Paul trabalhando na ferrovia. Nenhum escreve. Mickey dormia profundamente, enrolado sob o casaco de seu pai. O cowboy se apoiou contra a parede, exaustão puxando seu rosto. Você é forte, ele disse suavemente. Vivendo aqui sozinha. Catherine deu uma risada curta. Sou velha e teimosa, só isso. Seus olhos permaneceram nela. Velha? Realmente? Sobre ela. Não acho que você seja velha. Ela ergueu uma sobrancelha. E quantos anos você tem, senhor? James Harrison Cole. 35, ela exalou bruscamente. Você é um menino. Não sou menino desde os 12. Enterrei vítimas de cólera no Kansas naquele ano. Seu olhar baixou. A vida torna um homem mais velho do que os anos dizem. Algo no peito de Catherine puxou, uma dor que pensava ter morrido há muito tempo. Você pode dormir aqui esta noite, ela disse. Mas pela manhã, vai precisar seguir em frente.
Ele assentiu. Entendido. Mas se permitir, eu poderia consertar aquela porta do celeiro que vi balançando e os postes de cerca inclinados na estrada. Está se oferecendo para trabalhar por um lugar para ficar? Ela perguntou. Estou me oferecendo para ajudar, ele disse simplesmente. Catherine o estudou cuidadosamente. A postura ereta, o respeito silencioso em sua voz, a maneira como olhava para ela como se não fosse invisível. 2 dias, ela disse finalmente. Não mais. Justo o suficiente. Aqueles 2 dias mudaram tudo. Na segunda noite, a porta do celeiro balançava forte novamente, e a cerca estava firme contra o vento. Mickey seguia Catherine por toda parte como uma sombra, fazendo perguntas sobre galinhas e vegetais até ela se ver sorrindo mais do que havia sorrido em anos. Na manhã do terceiro dia, Collie entrou de rachar lenha, neve brilhando em sua barba. Colocou o machado perto da porta e encontrou seus olhos. Sei que me disse para ir embora hoje, ele disse calmamente. Mas a verdade é que não quero. A mão de Catherine parou. Por quê? Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que faz este mundo parecer menos vazio. Sua garganta apertou. Você é jovem demais para mim, Collie. Tenho 51 anos. Sentimentos despertando. Ele se aproximou, a luz do fogo capturando a certeza silenciosa em seus olhos. Você não é velha demais para o amor, ele disse. Não para mim. Você é uma mulher que viveu, sobreviveu, sentiu perda, continuou. Vejo força quando olho para você. Vejo graça. Collie, você não me conhece. Sei o suficiente. Sua mão roçou a dela. E gostaria de saber mais. Naquele momento, Mickey entrou correndo, segurando um ovo em ambas as palmas. Senhorita Catherine, ele gritou. A galinha vermelha botou um. Ela sorriu para o menino, mas seus olhos voltaram para a Collie. Talvez, ela disse suavemente, vocês dois devessem ficar um pouco mais. O alívio em seu rosto era gentil, mas forte. Gostaríamos disso, senhora, ele disse. Gostaríamos muito. E pela primeira vez em anos, a pequena cabana parecia cheia novamente. 3 semanas passaram como vento quente através da grama de primavera, cada dia tecendo os 3 mais perto de formas que Catherine não esperava. Uma manhã silenciosa, ela estava na bacia de lavar atrás da cabana, mangas enroladas até os cotovelos, esfregando a camisa de trabalho de Collie em água fria. O tecido era áspero em suas mãos, desgastado suave por anos de trabalho duro. Ela não o ouviu se aproximar, apenas sentiu a mudança do ar quando ele parou atrás dela. A água ainda congela à noite, ele disse. Sua voz estava perto, profundo o suficiente para enviar um arrepio rápido por sua espinha. Ela manteve os olhos na camisa, com medo de olhar para ele. A primavera ainda não chegou. A maneira como você diz meu nome, ele murmurou, me diz que a primavera está mais perto do que você pensa. Sua mão parou. Ela nem havia percebido que sussurrou seu nome. Virou-se lentamente, água pingando de seus dedos. Collie estava mais perto do que a propriedade permitia. Perto o suficiente para que ela pudesse ver as minúsculas pintas douradas em seus olhos castanhos. Perto o suficiente para sentir o calor dele mesmo no ar frio da manhã. Você tem me evitado, ele disse. Tenho trabalhado, ela respondeu, embora sua voz tremesse. Eu também, Collie disse. Não significa que não tenha notado o jeito como você olha para mim quando acha que não estou vendo. Suas bochechas aqueceram. Ela odiava como facilmente ele a lia. Não comece problemas que não pode terminar, Collie Harrison. O primeiro beijo. Ele se aproximou, encostando-a gentilmente contra a parede da cabana. Do que você tem medo? Ela engoliu com força. Não havia sentido em mentir. Não para ele. Tenho medo, ela sussurrou, que você acorde uma manhã e veja o que vejo no espelho. Uma mulher cansada que esqueceu como ser qualquer coisa além de sozinha. Sua expressão suavizou.
Sem desviar o olhar, ele alcançou o pano de prato pendurado no varal e cuidadosamente levantou suas mãos da bacia. Secou cada dedo devagar, gentilmente, como se ela fosse algo precioso. Quer saber o que eu vejo? Ele perguntou. Ela não conseguia falar, então assentiu. Vejo uma mulher que abriu sua porta para um estranho numa tempestade. Uma mulher que ensina um menino solitário a colher ovos com mais paciência do que vi na minha vida. Uma mulher que trabalha do nascer ao pôr do sol sem reclamar. Seus polegares roçaram seus nós dos dedos. Vejo força, Catherine. Vejo graça. E vejo alguém que merece ser tocada com gentileza. Sua respiração prendeu. O espaço entre eles parecia vivo, umbindo com algo que ela havia enterrado tão profundo que mal reconhecia. Collie, ela sussurrou. Me diga para parar, ele disse, voz baixa. Me diga que estou errado, e nunca falarei disso novamente. Mas ela não podia. Não queria. Em vez disso, encontrou-se estudando a linha de sua mandíbula, a cicatriz fraca ao longo de sua têmpora, a subida e descida firme de sua respiração. Suas mãos se ergueram quase sozinhas, descansando levemente contra seu peito. Não sei como fazer isso mais, ela admitiu. Faz tanto tempo desde que alguém... Ela hesitou, então disse a verdade. Desde que alguém me quis. Algo feroz brilhou nos olhos de Collie. Então deixe-me te mostrar. Sua mão envolveu sua bochecha, e quando ele a beijou, ela sentiu algo dentro dela acordar. Algo quente, frágil e faminto. Os lábios de Collie eram suaves mas certos, pedindo permissão mesmo enquanto aprofundava o beijo. Suas mãos se enrolaram em sua camisa, joelhos fracos enquanto um calor que havia esquecido se espalhava por ela. Quando finalmente se separaram, Catherine pressionou sua testa contra seu peito, respiração irregular. Isso é loucura, ela sussurrou. Talvez, Collie disse. Mas parece mais certo do que qualquer coisa em anos. Construindo juntos. A voz de Mickey ecoou de repente de dentro da cabana, chamando pelo café da manhã. Catherine recuou, alisando sua saia, tentando respirar uniformemente. Vamos devagar, Collie disse. Vamos tentar, ela respondeu, embora seu coração martelasse ao pensar em qualquer coisa devagar onde ele estava envolvido. Dias passaram, cada um os amarrando mais perto. Plantaram canteiros de jardim juntos, ensinaram Mickey suas letras nas noites, e trabalharam lado a lado consertando o galinheiro e a cerca do pasto. Catherine pegou o Collie observando-a às vezes. Observando como seu cabelo se soltava do coque. Observando a curva de seu sorriso. Observando-a com um desejo silencioso que ela estava aterrorizada de retornar e aterrorizada de não retornar. Uma tarde quente de primavera, Mickey se ajoelhou no jardim e apontou para novos brotos. Estão crescendo, senhorita Catherine. Estão, ela disse, ajoelhando-se ao lado dele. Collie ficou atrás deles, sua sombra caindo sobre ambos enquanto olhava para baixo com um sorriso suave. Por um momento, Catherine desejou que os três pudessem ficar assim para sempre. Naquela noite, depois que Mickey adormeceu perto do fogo, Catherine sentou à mesa da cozinha remendando uma manga rasgada. Collie ficou de pé em frente a ela, silencioso por muito tempo. Catherine, ele disse finalmente, precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui. Ela manteve os olhos em sua costura. O que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo. Isso entre nós não vai embora. Sua agulha pausou. Ela ergueu o olhar para ele. A luz do fogo esculpiu sombras ao longo de sua mandíbula, fazendo-o parecer mais velho e mais jovem ao mesmo tempo. Estou com medo, ela admitiu. De mim. De querer algo que posso não conseguir manter. Ele veio até ela lentamente, então se ajoelhou na frente de sua cadeira. Suas mãos cobriram as dela. E se eu te dissesse que não vou a lugar nenhum, ele disse suavemente. E se eu te dissesse que procurei por lá minha vida inteira e o encontrei aqui com você? O pedido. Sua respiração tremeu. Catherine, ele disse,
voz firme com certeza. Case-se comigo. Não porque é apropriado. Não porque é esperado. Mas porque eu te amo. Porque quando olho para você, vejo a mulher com quem quero envelhecer. Lágrimas encheram seus olhos. Collie, tenho 51 anos. E eu tenho 35, ele disse. Deixe-os falar. Ela procurou dúvida em seu rosto. Não havia nenhuma. Apenas verdade, apenas amor. Sim, ela sussurrou. Collie puxou um pequeno anel de madeira de seu bolso, esculpido suave ao redor de uma pedra de rio. Deslizou em seu dedo com mãos trêmulas. Fiz para você, ele disse. Do riacho para onde estávamos indo naquela noite. Ela limpou uma lágrima e sorriu. Eu o amo. Ele a beijou novamente, devagar e profundo, uma promessa embrulhada em calor. Casaram-se 3 semanas depois sob os altos choupos na beira distante da propriedade. Sem pregador, sem convidados, apenas os 3 parados na grama suave de primavera enquanto o rio sussurrava perto. Mickey segurava um punhado de flores silvestres que havia colhido, seu pequeno rosto sério de orgulho. Catherine usava os brincos de pérola de sua mãe e um vestido de chita azul que havia costurado para a ocasião. Collie havia se barbeado, penteado o cabelo para trás, e estava mais ereto do que ela já o vira. Parecia mais jovem de alguma forma, como se o amor tivesse suavizado os anos difíceis que marcaram sua vida. Prometo te ver, Collie disse, sua voz carregando firme pela clareira. Todos os dias, toda você. Prometo te deixar, Catherine respondeu, lágrimas se juntando em seus olhos. E lembrar que o amor não desaparece só porque envelhecemos. Quando se beijaram, Mickey vibrou alto o suficiente para o som ricochetear nos troncos dos choupos. Parecia uma bênção dada pela própria terra. As estações começaram a virar como páginas em um livro escrito por mãos firmes. Collie cuidava dos campos, reconstruiu o porão de raízes e limpou arbustos atrás do celeiro. Catherine remendou colchas, plantou mais vegetais do que jamais havia plantado, e manteve o lar quente com uma leveza em seus passos que não viverá ali por anos. Anos de felicidade. Mickey cresceu alto e forte, lendo na mesa cada noite enquanto Catherine corrigia suas letras, e Collie esculpia pequenos brinquedos de madeira para ele pintar. Catherine descobriu algo que não sentia há décadas. Paz. Não o tipo silencioso e solitário que havia aprendido a sobreviver dentro. Uma paz mais completa. Construída de refeições compartilhadas, tarefas compartilhadas e calor compartilhado quando o sol descia. Todas as noites, os 3 caminhavam juntos pela cerca do pasto, a mão de Collie sempre encontrando a dela. Algumas noites, ele a erguia no trilho da cerca e a beijava devagar até seu coração martelar como se tivesse 20 anos novamente. Outras noites, simplesmente caminhavam em silêncio, ouvindo o vento através da grama e o bater firme das botas de Mickey correndo à frente. Uma tarde de verão, Catherine se viu parada na cozinha, girando o anel esculpido que Collie havia feito para ela. Uma faixa simples de madeira com uma pedra de rio lisa colocada em seu centro. Usava-o todos os dias. Cada vez que olhava para ele, lembrava da tempestade que o trouxe à sua porta. A noite em que o mundo lhe deu uma segunda chance. Anos passaram assim. Gentis mais ricos. Mickey casou-se com a filha de um banqueiro de olhos brilhantes. Construiu sua própria casa na crista norte e trazia crianças para baixo todo domingo. A cabana que uma vez guardava apenas silêncio agora ressoava com risadas, pezinhos correndo pela varanda, e o cheiro do pão de milho de Catherine aquecendo o ar. O cabelo de Collie ficou prateado nas têmporas. As mãos de Catherine ficaram mais suaves com a idade, as linhas em seu rosto se aprofundando. Cada uma esculpida por uma vida plenamente vivida. Mas seus olhos nunca mudaram. Quando olhavam para ela, sempre continham aquela mesma certeza silenciosa da manhã em que ele primeiro a beijou na bacia de lavar. Um pôr do sol de outono, muito depois que o trabalho do dia terminou, Catherine estava na varanda com um chale sobre os ombros. Collie veio por trás, deslizando os braços ao redor de sua cintura enquanto o vento farfalhava através da grama seca. Frio?
Ele perguntou. Não mais, ela disse, recostando-se nele. O amor que permaneceu. Observaram o céu virar dourado, depois rosa, depois roxo suave. Parecia uma pintura pendurada no horizonte. Estou feliz que você ficou naquela noite, ela sussurrou. Não fiquei, ele murmurou contra seu cabelo. Eu vim para casa. Suas mãos tremeram levemente enquanto cobriam as dele. Não de medo, não de dúvida. Da plenitude em seu peito que nunca havia desvanecido em todos os anos juntos. O amor a havia encontrado quando pensou que era velha demais. Permaneceu com ela através de cada estação. E cada noite em que se deitava ao lado de Collie Harrison, ela sabia a verdade que ele uma vez falou suavemente em sua cabana. Ela nunca havia sido velha demais para o amor. Apenas esteve esperando pelo homem certo para bater à sua porta ao pôr do sol. Enquanto as estrelas começavam a aparecer uma a uma no céu vasto de Montana, Catherine se virou nos braços de Collie. Seu rosto, agora marcado com linhas de idade mais suave com contentamento, olhou para o dele. Sabe o que percebi? Ela perguntou suavemente. O quê? Que a vida não termina aos 50. Às vezes, apenas começa de novo. Collie sorriu, aquele sorriso lento e quente que ainda fazia seu coração pular. Você me ensinou isso, ele disse. Me ensinou que o amor não tem prazo de validade. Que coragem não é juventude. É escolher tentar novamente mesmo quando você acha que é tarde demais. E você, ela respondeu, tocando seu rosto gentilmente, me ensinou que ser vista, ser amada, ser valorizada, e essas coisas não desaparecem com os anos. Apenas ficam mais preciosas. Eles ficaram assim enquanto a noite se aprofundava, dois corpos envelhecendo mais dois corações ainda batendo com a mesma paixão que sentiam naquela primeira manhã perto da bacia de lavar. Lá dentro, podiam ouvir os netos rindo, Mickey contando histórias, o som de uma família cheia de vida. Você já se arrepende? Collie perguntou, embora soubesse a resposta. Sempre perguntava apenas para ouvir o que ela diria. De ter aberto aquela porta? Catherine sorriu. Nunca. Foi a coisa mais corajosa que já fiz. Mais corajosa que criar 2 filhos sozinha? Mais corajosa que sobreviver todos esses anos? Sim, ela disse com certeza. Porque abrir aquela porta significou abrir meu coração novamente. Significou arriscar depois de jurar que nunca mais arriscaria. E foi aterrorizante. Mas valeu cada segundo. Collie a puxou mais perto, seu abraço ainda tão forte aos 60 quanto era aos 35. Então fiz a escolha certa ao bater. Fizemos a escolha certa, ela corrigiu. Porque leva 2 para construir algo assim. Leva 2 para transformar uma tempestade em lar. A lua subiu cheia e prateada sobre as montanhas. O vento carregava o cheiro de folhas de outono e terra fértil. Dentro da cabana que uma vez guardou apenas solidão, agora vivia amor em todas as suas formas. E Catherine Whitmore Harrison, aos 68 anos, parada nos braços do homem que a amava aos 51, aos 61, e amara aos 81, finalmente entendeu a verdade mais profunda de todas: o amor não vê idade. Vê apenas coração. E 2 corações dispostos a tentar, não importa quão tarde, sempre encontrarão seu caminho um ao outro. Aquela noite, quando finalmente entraram, Collie segurou sua mão nas escadas. Uma tradição que mantinham desde o primeiro ano de casados. No topo, ele a virou para encará-lo. Catherine Harrison, ele disse seu nome completo como fazia às vezes, apenas para saborear as 2 palavras juntas. Você ainda me deixa sem fôlego. Ela riu, aquela risada rica e completa que ele adorava. E você, Collie Harrison, ainda me faz sentir como se tivesse 20 anos e todas as possibilidades do mundo à minha frente. Isso é porque você tem, ele disse. Cada amanhecer contigo parece um novo começo. E era a verdade. Porque enquanto seus corpos envelheciam e os anos se acumulavam, o amor entre eles permanecia sempre jovem, sempre fresco, sempre crescendo.
Provavam todos os dias que nunca é tarde demais para o amor. Nunca é tarde demais para a felicidade. E nunca é tarde demais para abrir sua porta quando o destino bate ao pôr do sol. Fim.